Oi, galerinha do oitavo. O vídeo de hoje é diferente, tá? Porque a gente vai fazer correção. Então, a gente volta para aquele estilo tradicional de vídeo, com slides, né? Mas é só dessa vez, tá bom? Nós vamos fazer a correção do CA, do Caderno de Atividades, da página 4 até a página 8, certo? Esse vídeo é para você fazer a correção. Então, pega aí seu CA e vamos lá. Nós temos aqui, né, a unidade 5, que é o conteúdo que nós vamos corrigir, certo? Ideias iluministas na América. Estamos encerrando esse assunto para começar o assunto novo, que é a independência dos Estados Unidos. Enfim, vamos lá, página 4 do Caderno de Atividades. Essa primeira questão é de verdadeiro e falso. E o conteúdo dela é, lógico, a sociedade, né, que é esse período histórico que a gente está vendo, Conjuração Baiana, Conferência Mineira, ou seja, Iluminismo na América. Então, os gritos de liberdade entoados na Europa e nas 13 colônias, aqui, gente, ele está se referindo às revoluções que aconteceram, né, na Europa, como, por exemplo, a Revolução Francesa, e nas 13 colônias, que é a independência dos Estados Unidos, que nós não estudamos, mas aconteceu aqui durante esse processo que a gente estudou no Brasil, tá? Que é o próximo assunto que a gente vai ver, a independência das 13 colônias, ou dos Estados Unidos da América. Então, isso tudo aconteceu e acabou chegando aqui no Brasil. As repercussões disso chegaram aqui, né? Levando também a movimentos revolucionários, como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, sobre esses dois fatos, vamos lá, verdadeiro ou falso? Verdadeiro o fato de que os conjurados buscaram os princípios de igualdade e de liberdade presentes nos ideais iluministas, a gente sabe disso, né? Sabemos que quem trouxe essas ideias iluministas para cá também foram jovens estudantes burgueses, né, filhos dos donos de minas, que iam estudar na Europa porque aqui não tinha universidades, né? Então, as críticas ao absolutismo, isso também é verdadeiro, porque era um dos ideais do absolutismo. Lutar, aliás, um dos ideais do iluminismo, lutar contra o absolutismo e contra o privilégio de classes. Com maior ou menor intensidade, marcou os movimentos de emancipação da América Portuguesa. Claro, né? Está falando também da chegada do iluminismo aqui, tá? Que era contra essa sociedade de classes estabelecida pelo Nascimento. As pessoas deveriam ser livres, né? Para enriquecer e viver da forma como quiser. É falso o fato de que o isolamento colonial evitou a proliferação de ideias iluministas no Brasil. Não evitou nada, gente. O fato de a colônia, que é o Brasil, estar longe da Europa, estar longe de Portugal, de outros países europeus que tinham as ideias iluministas, não evitou em nada, né? Atravessou o oceano as ideias iluministas, até porque estava rolando em vários lugares do mundo, né? É verdadeiro o fato de que muitos jovens da elite brasileira, né, como eu já falei, foram estudar na Europa, porque não tinha aqui na América, não tinha ainda universidades. Então, eles acabaram conhecendo os ideais iluministas lá na Europa, quando foram estudar. E o pensamento iluminista não influenciou uma série de movimentos de contestação nas colônias da América, exceto a mineira. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, gente, que ele não influenciou a mineira, por isso que está errado, tá? O pensamento iluminista influenciou a mineira, sim. As outras revoluções não, né? As outras manifestações que tiveram antes da mineira, como a revolta dos emboabas, a dos mascates e a de Vila Rica, né? Que vocês estudaram no ano passado, elas não foram ideais iluministas. Elas foram porque, né? A Vila Rica foi, mas as outras foram porque eles queriam dinheiro, eles queriam terras, essas coisas. Aqui a gente tem uma questão, né, com o texto, aqui o texto, que diz assim: a produção do ouro vinha caindo desde 1760 e os impostos atrasados atingiam uma soma enorme, que assustavam e revoltavam a população. Então, aqui ele está falando da crise do ouro, tá? Não tinha tanto ouro assim em Minas Gerais. Eles começaram a explorar o ouro, tirar ouro, tirar ouro, tirar ouro, e foi acabando, né? E aí, o que o governo português fez? Aumentou os impostos, né? Em Ouro Preto, que era uma das cidades, né, capital e centro intelectual das ideias francesas e o precedente da independência norte-americana, eram discursos por intelectuais,
Ou seja, os intelectuais, as pessoas que eram mais estudadas, né, os estudantes da Europa, eles iam lá, eles se encontravam muito em Ouro Preto para discutir, né, as ideias iluministas. Poetas, sacerdotes, funcionários militares, proprietários, eram todos membros assim dessa sociedade, dessa elite que se reuniam para a conjuração e para a rebelião que eles pretendiam. Só que não deu certo, né, porque eles foram traídos. E aí a gente tem o Tiradentes, que vai ser o único que vai ser morto, né, por causa dessa revolta. Ok. Na letra A, explique o contexto político e econômico que contribuiu para a ocorrência da Conjuração Mineira no final do século XVIII. Então, o motivo de ter ocorrido foi o quê? O ouro, a produção de ouro foi caindo, né? E se a produção de ouro foi caindo, os impostos também foram. Se a galera não estava conseguindo tirar ouro, como é que eles iam pagar para a coroa esse ouro que eles não tiraram, né? Só que a coroa portuguesa não acreditava, pensava que eles estavam roubando, que eles estavam escondendo ouro, e aí inventou vários impostos e várias formas de fiscalização. Inclusive, eles ameaçavam a derrama, né? Que era um imposto bem alto. Esse imposto, gente, ele consistia em invadir as casas das pessoas para tirar delas tudo de ouro que tivesse lá dentro. Por quê? Porque eles não acreditavam que quem? O governo português não acreditava, né, que o ouro estava acabando de verdade. Ele achava que as pessoas estavam escondendo. E aí tiveram várias fiscalizações e impostos. E aí as ideias iluministas, que já estavam rolando, né, na América, nos Estados Unidos, começaram a inspirar as pessoas. Falou, pô, tá errado, cara. Olha aqui, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, a galera tomou o poder, não tem mais reis mandando neles, né? Eles são independentes, o povo vota, as pessoas governam, pessoas que não são da nobreza governam, são eleitas, votam e são votadas. E isso começou, né, a fazer a cabeça de algumas pessoas aqui. Eles estavam insatisfeitos com o governo real, estavam insatisfeitos com essa forma, né, que eles eram tratados. Então, foi um terreno fértil para a Revolução. Tá? Na letra B, as propostas dos conjurados mineiros não refletiram apenas preocupações imediatas, pelo contrário, eles questionavam a estrutura colonial imposta por Portugal. Aí ele pede o quê? Cite dois objetivos dos movimentos que tinham essa pretensão. Dois objetivos desse movimento, que é a Inconfidência Mineira, né? A participação política, que eles queriam ter, burgueses queriam participar da política, não podia, porque só o rei, né, que mandava, era um absolutismo. O estabelecimento de São João del Rei como capital do novo governo, né? Eles queriam mudar a capital do Brasil para esse território, o fim do monopólio, que é o monopólio, eles poderem só produzir uma coisa, que no caso era a cana-de-açúcar, e que eles só poderiam vender para um país, que no caso era Portugal, certo? E que poderiam comprar só de um país, que no caso era Portugal também. Então, isso é um monopólio comercial. Sobre a exploração de diamantes, no caso, né, que não era só na produção da cana-de-açúcar, nesse caso também é um monopólio sobre os diamantes, né, que não era todo mundo que podia tirar diamantes, e o cancelamento das dívidas daquelas pessoas que estavam devendo, tá? Eu espero que você tenha lembrado que é monopólio e tenha entendido essa questão. Então, eram vários motivos. Aqui, a apostila está fazendo alguns, tá? A gente pode colocar aqui outros motivos, se você colocou na sua resposta também outros motivos para a revolução, como, por exemplo, tirar o jugo português, né? Tirar o governo português daqui, né? Ter uma maior participação social, enfim. Tá? Então, nessa questão aqui, essa questão aqui é assim, conforme a sua análise, assinale as opções corretas. Essa daqui é sobre essa imagem, tá? Então, você analisa essa imagem, a gente está vendo aí que seria a imagem de Tiradentes, né? Só que a gente sabe que o Tiradentes não usava barbas, cabelo longo, porque ele era um soldado, né? Ele era um alferes da cavalaria,
E muito provavelmente ele também não era branco assim, né? E ele também não foi pintado na mesma época em que ele morreu. Esse quadro ele foi pintado muitos anos depois. E aí a gente vai para a nossa questão. A obra de Tiradentes Esquartejado não foi feita no ano da sua execução, né? Foi feita um século depois. Aí você marca o X na letra A. Quando que essa obra foi pintada? Essa obra ela foi pintada na proclamação da República, quando o primeiro presidente queria o apoio da população. E aí, né, como eu expliquei na aula anterior, ele usou a imagem do Tiradentes para mostrar que o Tiradentes morreu lutando pela instalação de uma república, né, para as pessoas se sentirem mais participantes, né, mais representadas. Letra B. A representação ao lado de um crucifixo nitidamente reforça a ideia de Tiradentes como herói e como mártir brasileiro. Então, eles pintaram Tiradentes como se ele fosse Jesus, né? Para mostrar que ele morreu, que ele era um herói, ele tentou salvar a população brasileira, essas coisas. E a letra C também está certa. Não se sabe ao certo quais eram as feições de Tiradentes. Então, eles fizeram esse retrato muito depois que ele morreu. Então, nem de longe Tiradentes é esse cara aí que apareceu na imagem, tá? Então, a D tá errada, porque tá dizendo que a imagem dele foi pintada em 1822, não foi nem da Independência do Brasil, foi a Proclamação da República, em 1889. A imagem dele foi pintada em 1890. E a E tá errada, porque diz que o imaginário do heroísmo ligado à figura de Tiradentes não tem nenhuma relação com o estabelecimento da República, que é o oposto que eu acabei de explicar, né? E aí a gente vai para essa outra questão, que está aqui o texto, que é um texto enorme, que eu não vou ler, senão vai ficar muito grande, né? Mas aqui ele está falando da morte da execução do Tiradentes, né? Que ele foi julgado por um tribunal especial e os portugueses que vieram para o Brasil para julgar as pessoas que estavam envolvidas na Inconfidência Mineira já vieram com as sentenças prontas, né? Que era morte e expulsão do país. O único que morreu foi o Tiradentes, muito provavelmente por ele ser o único pobre, né? Então a gente tem aí a questão. Joaquim da Silva Xavier Tiradentes recebeu a pena máxima, né? Morreu, né? E todas as questões que estão aqui estão certas, menos, menos a letra D, tá? Que diz que o esquartejamento simbolizava a fragmentação do movimento pela liberdade das Minas Gerais e suprimiu totalmente as revoltas coloniais. Não, gente, vocês acham que o fato do cara ter sido esquartejado foi suficiente para que todas as pessoas do Brasil ficassem com medo e ninguém mais se revoltasse? Não, né? Tiveram várias revoltas depois disso, certo? Então, aqui também temos uma questão que tem um texto, né? Na sua apostila você está vendo, que é assim, aviso ao povo baiense, né? Os avós, homens cidadãos, os avós, homens cidadãos, avós, povos curvados, abandonados pelo rei, pelo seu despotismo, pelos seus ministros, etc. Aqui é um texto, né, que se refere à conjuração baiana, certo? Então, após a leitura desse documento, a gente tem quais questões corretas? A gente tem a primeira, que diz que a leitura do panfleto permite constatar a influência das ideias iluministas no movimento. Para quem não lembra, esse panfleto, né, esse papelzinho escrito, ele foi espalhado pela Bahia, né, por esses inconfidentes aí, por esses conjuradores, para que as pessoas soubessem e aderissem ao movimento. A terceira também está certa, que diz que os conjurados, assim como os mineiros, os baianos, estavam insatisfeitos com o governo português. E a quarta, que diz que a linguagem usada no panfleto era uma linguagem simples, para que qualquer pessoa pudesse entender, não era uma linguagem rebuscada, né, que se utilizava nas cortes, era uma linguagem popular, para todo mundo entender, tá bom? Na sexta questão, a cidade de Salvador, que até então era capital, né, ela foi transferida, tá? Então, quando o ouro foi encontrado em Minas Gerais, a capital deixou de ser Salvador e foi mudada para o Rio de Janeiro. Isso gerou uma crise econômica muito grande na Bahia. Então, esse foi um dos motivos da conjuração baiana, tá, gente?
essa crise econômica, as pessoas estavam passando fome, a comida estava ficando muito cara, os produtos ficaram muito caros, porque toda a riqueza, todo o dinheiro foi levado junto com a capital, foi levado para o Rio de Janeiro, as pessoas ricas se mudaram. E aí juntou essa situação, a insatisfação, né, com a fome, com a miséria, com a crise, e as ideias iluministas rapidamente se espalharam pela Bahia, levando à Conjuração Baiana, que infelizmente não aconteceu também, né? Então, ainda sobre a Conjuração Baiana, vamos de verdadeiro e falso, né? Que aí tem para você essa questão 7. Vamos de verdadeiro e falso. Falso. A Conjuração Baiana de 1798 buscava, assim como os revolucionários franceses, uma sociedade baseada na manutenção dos privilégios. Manutenção, gente, está errado. Não era para manter os privilégios, era para acabar. Isso aqui é que está errado, tá? Era para acabar com os privilégios de classe e não para manter. Aí a gente tem a Conjuração Baiana pode ser considerada como um movimento popular. Verdade, gente, era um movimento popular. Ao contrário da mineira, que era de elite, que era de burgueses, a Conjuração Baiana era de pessoas pobres, era de alfaiates, de artesãos, de comerciantes, de escravos, de ex-escravos, tá? Essa daqui é falsa porque diz que o texto que está aí na sua apostila, né? O texto afirma que os conjurados eram vistos pela coroa como homens cidadãos. Não. Para eles, os conjurados, eles eram pessoas que não respeitavam a lei, que eram marginais, né? Que eram inferiores, arruaceiros, enfim, tá? Essa outra questão aqui, essas duas outras estão corretas. A difusão das ideias, a difusão espalhar, né, espalhar as ideias iluministas, bem como os acontecimentos relacionados à Revolução Francesa, inicialmente foi feito em Salvador por meio de grupos de intelectuais também, né, gente? Então o cara tem que conhecer as ideias para depois ele espalhar. Então quem chegou com as ideias eram os intelectuais. E a última, a revolta dos alfaiates ou a Conjuração Baiana, que é a mesma coisa, tá? Só foi outro nome para a Conjuração Baiana, não teve êxito, né? Dessa vez não teve um cagueta, não teve um X9, mas aqueles panfletos que eles espalhavam pela rua acabou atrapalhando, acabou entregando eles, né? Porque o governo ficou sabendo por causa dos panfletos. E aí acabou com o movimento antes de ele crescer e ter sucesso, né, gente? Tá aí o textinho enorme que vocês têm na apostila. E a oitava e última questão, que vai falar ainda sobre a questão da Bahia, né? Cidade de Salvador, a situação deles. Então, quais fatos históricos ajudaram a explicar a situação econômica de crise? A transferência da capital para o Rio de Janeiro, que eu acabei de explicar. Então, a capital deixou de ser Salvador, passou a ser Rio de Janeiro. Então, as pessoas ricas foram morar no Rio de Janeiro, as grandes propriedades, né, que eram lá, continuavam pertencendo a esses caras, mas o dinheiro deles não estava mais lá, eles estavam em outro lugar. Os órgãos públicos, né, foram passados também para o Rio de Janeiro, e aí eles acabaram ficando desassistidos, faltou dinheiro, o dinheiro foi embora, e eles começaram a passar necessidades, né, até porque só se plantava cana-de-açúcar, basicamente não tinha tanta comida, assim, de subsistência para eles, né. Letra B. Cite os dois objetivos dos conjurados baianos. Quais os objetivos que levaram à conjuração baiana? Basicamente, a abolição da escravidão e a proclamação de um governo republicano. Ou seja, se livrar do jugo português, se livrar da monarquia portuguesa e se tornar uma república, onde as pessoas podem votar e escolher os seus representantes, e acabar com a escravidão e a discriminação racial, que era muito mais forte na Bahia, né, naquela época, do que nas outras regiões, como por exemplo no Sul, por causa da produção da cana-de-açúcar, que tinha muita mão de obra escrava africana. Tá ok, gente? Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Se você não conseguiu acompanhar, pausa o vídeo, corrija a sua questão, tá? Com toda a calma do mundo. Foi por isso que eu gravei o vídeo, para você poder parar, ler, corrigir as suas coisinhas. Tá bom, meu amor? Então, o nosso próximo conteúdo é a independência
dos Estados Unidos. Eu vou preparar um vídeo bem legal, bem mais legal que esse, para você aprender sobre a independência dos Estados Unidos e vou mandar para você, tá bom? Beijão, se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima!